Olá, sou Robson Marins e sou escritor. E este ano eu aprendi duas lições, e dessas duas lições para mim foram muito duras. A primeira lição que eu aprendi foi que eu descobri que às vezes, quando a gente quer desabafar, quando a gente não tem intuito de danificar a imagem de alguém e acabamos danificando porque o locutor e o interlocutor, ao receber a mensagem, depois transmite de uma forma diferente. Eu passei por esse processo em que minha necessidade de que eu queria conversar com alguém e conversei com a pessoa equivocada. E talvez você está passando por esse processo em que você às vezes vai pedir conselho a pessoas e pessoas equivocadas porque você não sabe com quem você conversar. E desse processo em que você pensa que está apenas expressando o que você sente, a outra pessoa pega a sua informação e com esse intuito tenta deturpar as suas palavras e falar que tudo foi você. A outra lição que eu aprendi é que muitas vezes em nosso processo de ego, ou ego não, em nosso processo às vezes de vitimismo, em que não conseguimos enxergar o outro, em que por mais que dissemos que temos empatia, nossa empatia às vezes é aquela empatia superficial. Eu estou aprendendo a não confiar mais nas pessoas. Mas isso não significa que eu não vou me relacionar com elas. Isso significa que a partir de agora, coisas íntimas minhas, coisas que antes eu expressava, contava, porque achava que as pessoas eram boas, porque achava que as pessoas eram diferentes, porque eu tinha um olhar diferente. E eu descobri que esses olhares, essas palavras eram completamente daninas. E quando alguém fala mal de mim ou expressa algo contra a minha pessoa, sou sincero, eu estou num processo da vida que já não me importa. Quando alguém tenta danear a minha imagem, eu simplesmente penso quem eu sou de verdade, o que eu fiz para outra pessoa e eu analiso. Eu deixo que o tempo determine tudo. Mas também comecei a ver em mim mesmo, em minha autoanálise, que eu fui às vezes um imbécil, porque muitas vezes eu sempre falei de amor, eu sempre expliquei um monte de coisa, e diante dos meus olhos muitas vezes eu não sabia como gestionar esse tipo de amor. E eu queria dar um conselho para você que é uma pessoa emocional, que é uma pessoa confiante, que confia em todo mundo. Se você estiver passando um processo difícil em que as pessoas te atacam, te acusam, tentam colocar injúrias contra você, não se preocupe. Eu vivi um processo na minha vida do ano de 2022 que eu estava como louco. Eu estudava e eu queria demonstrar a minha capacidade até que eu percebi que eu não tenho que demonstrar nada a ninguém. Porque aqueles que realmente vão tentar desestruturar a minha estabilidade emocional são pessoas que estão completamente assim. Tem uma função tem uma função simplesmente para isso, não só para prejudicar a um, para mais a todos. Eu estou crescendo, pero eu cresci através da dor. Eu tive que aprender de uma forma em que eu fui analisando processos, nesse processo de confronto, nesse processo de reconhecimento, nesse processo em que quem pensei em parar, em outras partes eu descobri que não.
O meu duelo foi tão grande porque aí eu aprendi a tomar realmente o lugar do outro. Eu aprendi a ser realmente um ser humano. Eu deixei de analisar o meu vitimismo, eu deixei de só ver o meu sofrimento do passado para analisar também o sofrimento do outro. Mas nisso me mostrou que de 10 há 9 pessoas que são muito ruins. Nesse processo de crescimento eu descobri que até hoje mesmo, conversando com um amigo, vendo uma mensagem dele, que a gente tem que se estar cerca de pessoas que realmente nos protegem. E eu digo que tudo o que passou, o que aconteceu ou o que está acontecendo, para mim não foi destruição. A mim foi um processo de reconstrução. Toma na sua vida isso, em que cada etapa que você passar, é você quem decide se vai te destruir ou não. As pessoas sempre vão julgar, vão falar. E é fácil, muitas vezes, a gente dizer, ai, foda-se, não me importa o que está falando, mas muitas vezes sim que nos importa, porque a gente fala, mas eu não sou assim, e a gente quer se justificar, e muitas vezes eu me ferrei porque eu queria justificar, mas eu aprendi hoje que eu não posso me justificar com pessoas que já têm uma ideia preconcebida, errada, não só sobre mim, mas sobre outros. E eu sempre vou dizer agora que eu já me sinto mais maduro, que esses tipos de pessoas que são elas que não vão mudar nunca. Elas sempre vão ter uma atitude não só comigo, mas também com outros. Essa atitude em que vão crer superior. Mas eu também aprendi, eu já sempre fui uma pessoa que reconheço os meus erros, mas também não admito que outros ponga erros que eu não cometi. Mas eu queria dizer para você hoje, reconstruir é uma etapa difícil da vida. Essa reconstrução leva primeiro reconhecimento. Reconhecimento daquilo onde você está falhando. Reconhecimento, depois aceitação. Reconhecimento, aceitação. E esse processo de mudança, dizem que é lento. Não, não é lento, não. Antes eu pensava que era lento. Porque, claro, a maioria dos psicólogos não é um processo lento, porque é fácil para eles, porque vão ganhando dinheiro. Esse é um processo que tu decides. E tu quem decide se você quer mudar a sua vida. Para bem ou para mal. O mundo está cheio de gente envenenada. Em que eu penso, se hoje você pudesse comer das suas próprias palavras, essa palavra te edificaria ou te envenenaria e te mataria? O que faria? Um abraço de Robson Marins.